Se há 100 anos você perguntasse por um cisne negro, um britânico ia dar risada à sua cara enquanto tomava um chá. Foi só com a descoberta da Austrália que um evento altamente inesperado aconteceu. Nós descobrimos o cisne negro. E foi esse termo que Taleb cunhou para tratar de eventos extraordinários. Eles possuem duas características: elevado impacto e baixa probabilidade. Tão baixa que, na verdade, é impossível quantificar com precisão. Mas isso não impede os experts de tentarem prever esses cisnes negros, apesar de sempre falharem. Existem vários exemplos desse comportamento que o Nassim Taleb vai chamar de arrogância epistêmica. Por exemplo, na semana da eclosão da Primeira Guerra Mundial, nenhum grande jornal europeu noticiava a iminência do confronto. No entanto, um dia depois do início, todos tinham uma narrativa na capa explicando como que a guerra era inevitável. Chamamos isso de ilusão retrospectiva, ou seja, se nós somos capazes de contar uma história que faça sentido, olhando aqui do presente, a gente se ilude, achando que saberia contar essa história antes mesmo dela acontecer. Mas a gente não sabe. Na verdade, quanto mais informação e melhor for a narrativa que alguém constrói, pior. Vários estudos mostram que depois de uma certa quantidade de informação, a previsão do expert não melhora, mas a sua autoconfiança aumenta muito. Informação alimenta o ego. Por exemplo, na crise do subprime em 2007, apenas pequenos analistas e jornalistas investigativos alertavam sobre a possibilidade do crash na bolsa. Os super especialistas estavam muito ocupados dando entrevistas para a NBC. Mas nem todas as previsões são inúteis quanto as econômicas e as sociais. O Taleb lembra a gente que avaliadores de gado e astrônomos, por exemplo, são especialistas. Mas qual que é a diferença dessas previsões? A diferença é o contexto. O peso do gado, por exemplo, obedece uma curva na forma de sino, ou gaussiana, aquela que a gente aprende estatística na faculdade. Por exemplo, quando alguém vê 1 milhão de bois na vida, passa a ser intuitivo avaliá-los. Infelizmente, o mundo não costuma seguir essas curvas na forma de sino. Pareto foi um dos primeiros a mostrar isso para a gente, cunhando o que chamamos da regra 80-20. Resume-se assim: 80% dos resultados vem de 20% das causas. Mais rigorosamente, acontece que o impacto aumenta com a diminuição da probabilidade, gerando as distribuições de potência, ou caudas gordas. Por exemplo, no mundo idealizado da curva de sino, a distribuição de riqueza possui uma média e desvios da média tornam-se cada vez menos prováveis. No mundo real, 1% dos ricos detém 66% de toda a grana no mundo. Outro aspecto do cisne negro é sua relatividade com respeito ao conhecimento dos fatos. Por exemplo, para os Estados Unidos, o ataque às Torres Gêmeas foi um cisne negro. Para a Al-Qaeda, não foi. No entanto, se somos tão ruins para estimar essas probabilidades, somos até razoáveis para estimar os impactos. Você pode não saber a chance do Rambo de Manaus atirar com a sua bazuca, mas conseguiria estimar muito bem a destruição que causaria. Por isso, Taleb recomenda que a gente avalie e se posicione frente ao risco baseado no impacto e não na probabilidade do risco. Um exemplo clássico vem da alocação de recursos em carteiras de investimento. A estratégia de Barbell consiste em alocar a maior parte dos recursos em ativos de baixa volatilidade, que obedecem curvas gaussianas, e 10% ou menos dos recursos sobre ativos de alto risco. Assim, você se expõe a esse cisne sem comprometer seu capital. Só que essa análise pode se estender a qualquer recurso, como por exemplo tempo ou esforço. Pode ser vantajoso, por exemplo, ocupar a maior parte do seu tempo em uma trajetória de carreira segura e alocar 1/10 do tempo em projetos de risco. O Gmail nasceu num projeto de risco. Dessa forma, você faz a sorte jogar a seu favor. Reforçando, nós estamos sempre expostos ao improvável, mas como a gente se posiciona em relação a esse improvável é o segredo. Quantas vezes é mais fácil contar a história de que simplesmente a gente não sabe? E depois de estudar economia por 40 anos, você teria coragem de dizer que não sabe quando alguém pergunta alguma coisa a você? A arma mais poderosa contra o improvável, na verdade, é a ignorância, a aceitação dela. Aceitar que o mundo é mais aleatório do que gostaríamos que fosse é um exercício de ignorância e, obviamente, de humildade.
Abracemos a incerteza.